Eu quero falar com vocês nesta noite sobre este tema: bênçãos, fardos e a felicidade na graça divina. Bênçãos, fardos e a felicidade na graça divina. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 8 a 10, eu estarei dando uma sequência do que eu estava falando domingo passado. Três vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Amém. Na semana passada, eu estava explicando a vocês, para relembrar, que Paulo tinha uma tendência, o apóstolo Paulo tinha uma tendência para ficar orgulhoso. Afinal de contas, ele era um homem poliglota. Ele era um homem importante dentro da religião. Ele conhecia muito bem as escrituras, pois ele foi treinado por um homem muito preparado, chamado Gamaliel. O apóstolo Paulo, ele não recebeu o evangelho de Jesus Cristo na terra, mas ele ouviu a voz de Deus na estrada de Damasco. Então, em Damasco, ele recebeu a oração de Ananias, seus olhos se abriram, e ele ficou 3 anos no deserto da Arábia. E ele aprendeu o evangelho direto da boca de Jesus Cristo no céu. Quando eu vejo que uma pessoa se diz, agora eu sou apóstolo, eu tenho que rir. A maioria desses que se julgam apóstolos não são apóstolos nem aqui nem na China. Porque uma pessoa, para ser apóstolo, tem que receber o apostolado da boca do Senhor. E pregar o evangelho como o Senhor pregava. E assim foi o apóstolo Paulo. Mas com essa tendência, Deus permitiu que ele ficasse doente. E a sua doença era o incomodava tanto. A dor era constante, o problema, o incômodo era constante. E Paulo descobriu que era uma ação satânica permitida por Deus , na vida dele.
Então nós aprendemos que Deus permite que nós fiquemos fragilizados, a fim de tratar com o nosso temperamento, nossa personalidade, com o nosso erro. Deus tem tanto poder que Ele pode usar até o mal em seu próprio benefício. E também Deus, se permite que o mal atinja a sua vida, Ele pode transformar este mal em um bem que o fortalecerá. No entanto, eu não estou dizendo que a dor que você sente é uma coisa satânica. Porque nem todos os problemas que nós enfrentamos vêm de Satanás. Mas eu pergunto, quando Deus criou o homem, Ele o criou doente? Não. Ele criou o homem para morrer? Não. Ele não nos criou com enxaqueca, não nos criou com dores musculares. O homem foi criado de maneira fabulosa. Mas o pecado, a desobediência humana tem aumentado consideravelmente o número de enfermidades neste mundo. A correria diária, o estresse, tem feito com que nós estejamos sujeitos a muitas enfermidades. Porque o estresse baixa a nossa resistência. E ficamos suscetíveis a muitas doenças. Então, Deus trabalhou na vida de Paulo desse modo. Eu não sei o que você pensa, mas muitas pessoas dizem que quando alguém está doente, vá na igreja tal, vá orar com fulano e vai ser curado. A quem Paulo deveria recorrer? O versículo 8 diz que ele foi diretamente ao chefe. Ele não procurou o intermediário. Ele orou a Deus. Porque ele conhecia a Deus, ele confiava em Deus. Porque Deus era a fonte da sua felicidade e satisfação. Aí eu pergunto, onde os homens estão buscando felicidade e satisfação? É simples. Em bens materiais, dinheiro, o prazer exacerbado, fama, sucesso, domínio ou poder. Quando você atinge alguma coisa dessas, muitas vezes Deus permite que você comece a perder. Porque é o único meio de chamar sua atenção. Para que você se equilibre espiritual e moralmente falando. Você, em sã consciência, admitiria que a felicidade verdadeira reside em bens materiais, dinheiro, poder, fama, sucesso? Essas coisas são passageiras. Se a felicidade tende a ser eterna,
como ela se sustentaria em coisas passageiras? É um pensamento ilógico. Mas nós passamos a considerar que estas coisas representam felicidade. Porque se você consegue adquirir o que quer, você é feliz. Se você ganha mais, você é feliz. Se você é aceito e não rejeitado, então você é feliz. Se você adquire o sucesso, se você tem uma vida bem-sucedida, você é feliz. Se você consegue dominar pessoas, fazer a cabeça de pessoas, então você é feliz. Mas Deus diz, você não é. O que você tem são apenas ídolos, aos quais vocês estão servindo. E Deus diz, por favor, não me procure para acrescentar pecados aos seus pecados. Porque o nosso Deus é santo. Onde mais as pessoas buscam felicidade? Basta você olhar nos shoppings. Pessoas semanalmente entram pelos corredores daqueles prédios para olhar a mesma vitrine e sonhar. Vamos ver se mudou. Vamos, é a praia do paulistano. E você entra lá e olha as vitrines e sonha. Olha isso daqui, um dia eu vou ter isso. Ah, se eu pudesse ter aquilo. Alguns que têm a condição, vai lá, tem, vai e compra. Olhe as ruas. Você vai encontrar pessoas buscando felicidade. Nos bares, trabalhos, na própria rua, pontos de ônibus, lojas, parques. Todas aquelas pessoas estão em busca de algo que as torne mais felizes. Às vezes você vê um homem e uma mulher no ponto de ônibus meio estressado ou na estação do trem, mas por que ele está lá? Porque ele vai trabalhar, porque no fim do mês ele está feliz, mas a felicidade acaba quando chegam os papagaios, as contas para pagar. Você vê as mães levando os filhos aos parques, porque ela quer ser feliz, vou gastar tempo com os filhos, que bom. Mas chega um bandido e rouba a sua bolsa. Você compra um carro e está feliz. Aí você começa a ver o preço do IPVA, do seguro. E aí alguém vem e acaba com o teu carro e você vai ver o seguro não paga total. Você perde a felicidade. Muitos também têm buscado a felicidade na religião. Porque o ser humano é religioso. Você está aqui porque é religioso. Se você não fosse religioso, você não estaria aqui. Mas onde estão a felicidade e a satisfação na religião? Para muitos, nos milagres, nas curas, nas ideias, nas crenças, nas informações, na severidade e até no fanatismo. Algumas pessoas são felizes por serem fanáticas, ou se acham felizes. Em voltando ao shopping, às ruas e bares e tal, se a felicidade é eterna, como ela poderia se sustentar sobre coisas
efêmeras, passageiras. E agora na religião? Nós sabemos que a felicidade é a consequência da rendição do ego à palavra de Deus. Quando Deus nos fala, nós nos rendemos. Por exemplo, eu estou falando a palavra de Deus. Se você não está me ouvindo, mas você não se esforça para aprender, sua mente está longe, você não é feliz. Aos olhos de Deus, não. Você não é. Agora que eu falei isso, os seus olhos fizeram assim. Mas daqui a pouco a sua mente vai estar passeando de novo. Porque não é o que te interessa. Essa rendição do eu, ou do ego, à palavra de Deus, ao próprio Deus, no interior do homem, é que o torna feliz, porque quando Deus consegue nos transformar moral e espiritualmente, nós sentimos que a nossa vida se completa. É o que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham vida completa. Se você vive a vida que você quer, vive uma vida errada, a sua vida não é completa. Porque você está fazendo a sua vontade e não está se rendendo à vontade de Deus. Deus está pedindo que você se comprometa com Ele, mas você diz: não, eu não quero ainda. A sua vida não é completa e você não é feliz. Por exemplo, você recebe uma cura ou milagre, mas vai ter que continuar enfrentando inúmeras adversidades. Adversidades que você antes não tinha, agora vai ter. Antes você tinha uma doença e estava sendo cuidado. Agora você sarou, vai trabalhar. E agora você vai ser rejeitado, vai ser espizinhado, vai sofrer competição, inveja, outros problemas remontam. Então você não é feliz só porque recebeu a cura ou um milagre. Você imagine aquele homem no tanque de Betesda. Jesus vai lá e olha para ele e diz assim: há quanto tempo você está aí? 38 anos. E você não foi curado ainda? Não, porque tem um anjo que vem aqui, move as águas. Mas olha a minha situação. Não tem ninguém que me jogue lá. Quando as águas começam a se mover, os outros que têm condições de andar vão lá e pulam e são curados. E eu não. Jesus olhou para ele e disse assim: pega a tua cama e vai para a tua casa. O homem levantou e pegou a cama. E saiu andando pela rua. Só que Jesus arrumou um problema para ele. Era dia de sábado. E no dia de sábado, nenhum judeu que se prezasse andaria com uma cama debaixo dos seus braços, uma maca, porque isso era considerado trabalho e a pena era severa. A felicidade ia durar pouco. Você arrumou um novo emprego? Tá bom, que felicidade. Mas você está arrumando mais problemas. Vou casar, vou vestir-me de branca e eu com ternão. Que bom, feliz. É. Você está assumindo responsabilidades. Você começou a namorar? Conquistei a garota, conquistei o garoto. É. Aos olhos de Deus, vocês estão assumindo responsabilidades. Você arrumou um filho? Era a minha maior felicidade ter um filho. É. Você vai ver quanto é que custa educar. Não só financeiramente. Eu estou dizendo espiritual e emocionalmente.
Eu me lembro que quando eu comecei a estudar a Bíblia, à medida que eu ia descobrindo coisas, eu ficava muito feliz. E eu comecei a pensar que eu sabia muito. E à medida que eu andava com homens experimentados, comecei a descobrir que sabia pouco. E a minha felicidade ruiu. Então hoje eu sei que não sei nada. Porque como a minha mente pode armazenar os infindáveis pensamentos de Deus? O pouco que sei, eu dou glória a Ele. Nós temos que tomar cuidado, porque a religião não nos torna felizes. Reparem no exemplo de religiosos matando pessoas. Nós temos visto isso na TV, em nome de Deus. Por que fazem isso? Porque não são felizes, porque eles são cheios de ódio. Nós mataríamos pessoas pelo fato deles não aceitarem a Cristo e a Bíblia? Não faríamos, mas a história comprova que já fizemos. A própria Igreja Católica mandou para a fogueira pessoas santas, que Deus levantou para falar com o povo, e o clero, o alto clero e o próprio Papa assassinaram esses homens. Ah, mas Lutero, os seguidores de Lutero incendiavam igrejas onde mulheres e crianças estavam lá orando. Mas onde estava Deus que permitiu tudo isso? Deus não pode intervir nas suas decisões. E nós continuamos ainda matando pessoas pela nossa omissão. Ou então com colocações e ideias erradas. Fanatizamos pessoas ao invés de libertá-las em Cristo. Não há liberdade quando perseguimos e matamos pessoas em nome da fé. A religião não traz felicidade e nem satisfação a ninguém. No entanto, nós sabemos que Deus é bom e cheio de misericórdia e graça. Graça sem fim. Entretanto, para muitos, a bondade e a graça de Deus só existe quando recebem bênçãos materiais, soluções para os seus problemas ou financeiras. Se não recebem alguma coisa, eles demonstram, sabe o quê? Infelicidade e insatisfação. Eu vou naquela igreja, vão orar por mim, eu vou ser curado. Então você não é, ali não está o poder de Deus. Eu estou há tanto tempo aqui, minha vida não está mudando, por quê? Por que será? Por que será que eu estou começando a perder coisas? Porque Deus está trabalhando em você, mas alguém está pitando no seu ouvido, o diabo está atacando, que diabo? É porque Deus está querendo mudar você espiritual e moralmente. Mas eu sou comprometido. Até que ponto? Você faz coisas para Deus para barganhar, mas escondido você é um homem errado, metido em negócios ilícitos?
Não deveria ser felicidade as coisas que um pai dá ao seu filho. Um filho jamais poderia dizer que as coisas que o pai lhe dá são sinônimos de felicidade e satisfação. Porque depois de um tempo, ele mesmo descobrirá que a felicidade e a satisfação é a presença do próprio pai ao seu lado. E se ele não possui mais o seu pai ao seu lado, ele daria de tudo para tê-lo e, se possível, fazê-lo voltar. Eu tenho saudade do meu pai. Mesmo sendo muito pobres, eles não puderam me dar muito. Mas sinto saudade deles. A nossa felicidade e satisfação com Deus não deve ser medida, ou não devem ser medidas, pelas bênçãos materiais que Ele nos dá. Nós deveríamos ser felizes pela presença que Ele nos dá. Porque se temos a presença dEle conosco, nós temos muito mais do que uma coisa. Nós temos infindáveis coisas que Ele poderá fazer por nós, a nosso favor, para o nosso bem. Porque nós sabemos o que está escrito, que aquilo que Ele faz ultrapassa a nossa imaginação, o nosso pensamento, a nossa capacidade de sonhar. Deus é capaz de fazer muito mais do que você pensa. Você pensava que não suportaria uma situação, mas você está suportando e está levando de letra. Outros sofrem um pouco, mas sabem que é o poder de Deus que não permite que eles fiquem loucos. Nós não temos tudo o que queremos, mas temos um Deus que é dono de tudo. E Ele pode abrir as portas de muitas coisas quando quiser. Mas no nosso texto, eu quero destacar 3 verdades para vocês. Eu não vou querer mexer com tudo, mas algumas coisas são importantes. A primeira é que a graça de Deus é tudo o que um cristão verdadeiro necessita. No versículo 9 está escrito isso. A minha graça é tudo o que você precisa. Se você acha que a felicidade da sua vida e a satisfação é baseado em coisas passageiras, você nunca será feliz. Se você depositar sua felicidade em um namorado, uma namorada, em um marido, uma esposa, você nunca será feliz. Nenhum casamento traz felicidade. O que traz felicidade é quando o homem e a mulher juntos servem a Deus. Se você está namorando e não serve a Deus, você nunca será feliz. Vocês nunca leram na Bíblia que também o amor ao dinheiro é a raiz de muitos males, de muitas infelicidades? Porque Deus está permitindo que agora você tenha que pagar algo que você não pagava. Deus o tempo todo está tentando quebrar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, mostrando as nossas limitações, mas você fica bravo, você entra quase em colapso.
Por isso que é necessário confiarmos na graça de Deus. O que é graça? É a fonte de toda riqueza, bondade e misericórdia de Deus. É por meio da graça que nós aprendemos, é por meio da graça que nós estamos aqui, é por meio da graça que você vai se deitar e acordar amanhã e trabalhar. É por meio da graça que você vai abraçar a sua esposa e seus filhos e beijá-los. É por causa da graça que você pode sonhar. É por causa da graça que você tem esperança. É por causa da graça que você recebeu perdão. É por causa da graça que você vai para a vida eterna. A outra verdade que gira nesse texto, que eu penso, que o orgulho pode afastar o cristão da graça divina. E Deus o protege, fragilizando sua vida por meios que ele julgar mais apropriados. Que ele julga mais apropriados. No versículo 9 diz: pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Deus nos enfraquece. Eu estou cansado de ver reuniões de cristãos que agora enche de poder minha vida. Você nem sabe o que você está falando. Eu estou cansado de ver cristãos orando o tempo todo, dizendo: agora, Pai, derrama o teu poder sobre mim, torna-me forte. Como é que Deus pode tornar você forte, se você continua enganando os outros? Como Deus pode tornar você forte, se você continua rebelde? Como Deus pode tornar você forte, se você não quer ser servo dos outros? Como Deus pode tornar você forte, se você trata pessimamente mal as pessoas? Como Deus pode tornar você forte, se você não permite que Ele mude o seu temperamento? Se você não se submete, não se rende à palavra de Deus? Eu sei que esse discurso não é muito populista, mas é verdadeiro. Deus está constantemente quebrando o nosso orgulho. Você diz: agora eu estou com muitas coisas, não posso me dedicar tanto. Ah, é? Quem te deu tantas coisas? Ele não faria isso. Você vê que o orgulho do homem é tão forte. Acho que foi a semana passada ou retrasada, eu cheguei em casa, liguei a televisão, fui comer um pão com manteiga, um café, e estava passando o Oscar. E ficou lá 50 tons de cinza. Eu falei: meu Deus, a maior pornografia. É isso que a indústria do cinema lança para você. Ilude você, porque quer tornar você, mulher cristã, uma verdadeira prostituta. Pelo menos aqui, na mente. Quando você aceita estas ideias, você se torna um adepto à pornografia. Você deveria pegar esse livro e queimar, como fizeram com a Bíblia. Em sã consciência. Você percebe que a própria esposa do artista principal diz: eu que não assisto esse filme, essa pouca vergonha. Declaração dela.
E cristãos dizem, ai, que gato, que lindo, eu ficaria com ele. Você não ficaria, você já está nas mãos do capeta. Com certeza. É um desafio, isso é um desafio à santidade. É uma falta de vergonha. Você precisa levar umas palmadas na... Uma vergonha triste. Muito triste. Quando o cristão desiste de lutar contra Deus, esta é a terceira verdade, e se rende a Ele, o poder divino é mais forte na sua vida. Você e eu já ouvimos pessoas dizendo, como é que eu posso sentir o poder de Deus? Enfraqueça a si própria. Pare de depender tanto de você, porque se você depender tanto de si, você fica maquinando tantas ideias e não ora. E o resultado é que você vai descobrir caminhos ilícitos, corrompidos, para chegar até onde você quer chegar. Então, eu quero falar 3 atitudes de Paulo, que mostram como ele conseguiu isso. Como que a graça de Deus se tornou tudo para ele. Como ele permitiu que o trabalho de Deus atingisse o seu ponto mais nevrálgico. Eu errei, né? Nevrálgico. Oh, Jesus amado. Seu ponto mais dolorido. Mais crucial. Como Deus poderia quebrar o seu fascínio? Como ele aceitou a fragilização da sua vida por meio de um trabalho de Deus que usou um terceiro, Satanás. E Deus não precisa isso. Significa que Paulo estava tendo um problema muito grave e ele precisava ser humilhado mesmo. Olha aí, Paulo, você não é forte contra o diabo? Expulsa. Ele não conseguia. Porque Deus havia determinado, ele vai conviver com você. Você já imaginou você tendo um diabo dentro da sua casa? Na sogra, no genro, na nora. Aí ferve mesmo. Mas são coisas que não são ensinadas. Porque você liga a televisão, está lá. Porque Deus agora está dizendo que nós vamos derrotar todos os capetas, todos os demônios. Isso não é verdade. Como é que Paulo se rendeu a Deus para ser mais forte? Como é que ele conseguia ser forte diante dos dramas da vida, diante das dificuldades? A primeira coisa que eu vejo está no verso 8. Paulo era um homem que invocava a Deus e apresentava suas necessidades a Ele. Ele diz lá, 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. É errado pedir a Deus a cura? É errado pedir a Deus o milagre? É errado pedir a Deus soluções? Não.
Pois o próprio Deus nos ensina que nós devemos lançar sobre Ele nossas ansiedades. Que nós devemos lançar sobre Ele as nossas necessidades, nossas fraquezas, nossas fragilidades. O próprio Paulo disse, em 1 Tessalonicenses 5, 17 ao 19, o seguinte: orem sempre, sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Veja só, ele começa dizendo, orem sempre. O que significa? Paulo, ele não tinha essa ideia que nós temos, que oração você tem que ficar toda hora recolhido para orar. Você pode orar no trabalho, no banho, na cozinha, em todo lugar e ter comunhão com Deus. Às vezes eu vejo pessoas que ficam se recolhendo nas montanhas, nas cavernas, nos buracos, nos bueiros, onde quiser. E não tem poder nenhum, são verdadeiros imbecis. Quando você pergunta para eles sobre o tipo de fé que eles têm, eles não têm respostas. Que tipo de um soldado é esse que não sabe usar o seu equipamento? Que tipo de exército Deus formaria sem lhes dar equipamento e ensiná-los e não ensiná-los a usar tais coisas? Não existe. Não existe cristão de carreira. Não existe cristão apadrinhado. Para ser cristão, você tem que morrer. Tomar sua cruz e seguir Jesus. Orar sempre para Paulo era manter comunhão com o Pai. Toda hora você permanecer na sua presença. Você está guiando o seu automóvel, você está vendo paisagem, mas você diz, oh Senhor, como o Senhor fez tudo isso bonito. Oh Pai, me proteja aqui na estrada. É como se você tivesse uma pessoa do lado. Você não precisa fechar os olhos e dizer, oh Senhor, oh glória, amém. Eu me lembro um homem chamado Vitor, já faleceu, e ele comprou um Fuscão na época, 1500. Aquele carro era uma bala, na época, do Celino, que vendia lá nas bocas. Celino, era um Fuscão azul, você lembra aquele azul meio turquesa? Coitado, ele era um homem que amava a Deus, mas era o primeiro dia depois que ele fez todas as aulas e ele pegou o Fuscão. Ele conseguiu tirar o carro da garagem. Jogou o carro lá para fora. Sabe o cara quando pisa no acelerador e controla aqui com a frição, e o cara... E ele diz... Por isso que depois que inventaram o carro automático, esse problema acabou. Mas o outro problema é que muitas mulheres e homens, em vez de pisar no freio, pisam no acelerador. E aí, arrebenta o que está na frente. E o Vitor pegou o Fuscão e sentou e saiu, se controlar. O carro começou a andar na Casa Verde. Aí ele disse, puxa, eu não orei.
E ele então segurando, oh Senhor, obrigado, e fechou os olhos. Oh meu Deus, quando ele viu, ele caiu em cima de uma casa, porque na Casa Verde tem casas lá embaixo, não tem? Ele caiu na mesa da cozinha com o carro. Pum! As pessoas que estavam no quarto com crianças, quando chegaram na sala e viram aquele carro, e olharam, era o Vitor. Eles disseram, seu Vitor! Não falaram obrigado pela visita. Quer tomar um cafezinho? Ele arrebentou a casa. Não precisa fechar o olho para orar. Tem gente que quando vai orar faz um carnaval. O apóstolo Paulo não está dizendo para fazer isso. Ele está dizendo para você manter sua comunhão com Deus, para fazer Deus uma realidade na sua vida. E a maior prova de que Deus é real na sua vida é o seu estado de gratidão. Mas você como agradecerá a Deus se você está passando por uma situação difícil? E você está orando, ó Senhor, me livra disso, mas eu te agradeço por esse momento, Pai, te agradeço pela tua presença. É difícil, porque a minha mente não quer. Porque o sentido de felicidade que eu tenho é diferente do estabelecido por Deus. E neste mundo, esqueça, felicidade não existe em parte alguma. Vocês estão comigo ainda? E lembre-se, isto é o que Deus quer que vocês façam por estarem unidos com Cristo. E em segundo lugar, Paulo diz assim, não atrapalhem o Espírito. Quando Paulo orou a Deus 3 vezes, me livra desse processo, me livra dessa aflição, Paulo sabia do que estava falando aqui, ó. Ele estava pedindo a Deus o livramento, mas estava disposto a não atrapalhar o Espírito Santo. Ele estava disposto a não atrapalhar o trabalho de Deus na sua vida. Porque há muita gente que vai orar e começa assim, eu determino. O que você determina? O que esses pastores, paspalhões e apóstolo e profeta e bispa, paspalhões determinam? Eles não determinam a própria vida. Eles nem sabem quando vão morrer. Eu não posso determinar nada. Eu não sei se daqui a pouco eu não vou ter um ataque do coração e vocês estão cantando mais perto do que era estar em cima do meu corpo, do meu presunto aqui. E amanhã me levando lá para o hospital, no hospital, o cemitério no Getsemane, e olhando eu ser enterrado lá. Acabou. Morreu. Paulo diz, vocês vão orar, orem, peçam, mas não atrapalhem o trabalho de Deus. Vocês não sabem o que Deus está fazendo na sua vida, então não fica com essa história que se você não receber as coisas do jeito que você acha que deve ser, Deus não está agindo em você, Ele está. Deus sempre está com aquele que se submete a Ele. Então, que eu invoque mais a Deus. Apresente a Ele as minhas necessidades com gratidão. Mas que eu procure não atrapalhar o trabalho divino em minha vida. Pois isso nos leva ao segundo ponto. Paulo conhecia a voz de Deus e por isso não procurava distorcer suas respostas.
Ele ouviu Deus dizendo a ele: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Em outras palavras, Paulo, eu não vou curá-lo agora, pois estou com você, e isso é tudo o que precisa. Porque o meu poder se revela muito mais quando você está fragilizado. Quando eu me sinto forte, eu não deixo Deus agir. Mas quando eu estou fraco e limitado, Deus é a minha única saída. Só que eu não posso ficar esperando momentos para que eu me sinta fragilizado. Eu tenho que ter isto como princípio de vida. Eu não vou dar um passo sem pedir a direção de Deus. Se você tomou uma decisão, e então você diz: Deus está me dando este caminho, eu vou fazer isso. Preste atenção. E então, naquele percurso, alguma coisa acontece para te desagradar. Aí você começa a dizer: maldita vida! Você está errado. Se Deus mandou você trilhar aquele caminho, Ele sabia de antemão que você teria algum problema. E agora, Ele está mostrando quem comanda a sua vida. É Ele ou o seu temperamento? Ainda é o seu temperamento. Então, muda. Você não se lembra de Jó? A mulher de Jó chegou lá: marido, olha como é que você está. Perdemos nossos filhos, estamos perdendo nossas fazendas, perdendo o gado, perdendo as ovelhas, perdendo tudo, os camelos. Ai, eu não sei o que fazer. Jó, faz o seguinte: negue a Deus, se ponha contra Ele, amaldiçoe a sua vida, não é justo o que está acontecendo, e morra. E ele disse: mulher, você fala como uma doida. Nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. Isto é, eu não trouxe nada para esta vida e nada levarei. Louvado seja o nome do Senhor por tudo que está aí acontecendo. Quando você diz que aceitou uma direção de Deus, e no meio do caminho você muda as coisas, você está dizendo que não é feliz com Ele, com o trabalho dele. Eu conversava com uma pessoa que foi assaltada e roubada. Isso gera trauma? Gera trauma. Mas você não sabia que a vida era assim? Mas eu vim para Cristo porque falaram que com Cristo não tinha que ter essas coisas. Então te ensinaram errado. Pois o próprio apóstolo Paulo foi roubado, foi assaltado, foi apedrejado, foi assaltado. E você não quer? Quem é que está te ensinando o Evangelho? Não disse isso para essa pessoa. Estou dizendo que nós todos estamos sendo ensinados assim. E não deveríamos. Que tipo de evangelho é esse? Você quer chegar no seu trabalho e ganhar quanto quiser? Você quer levantar amanhã, todos os dias, sol, e quando você dorme, chuva? Você gostaria que lá em Brasília estivesse na presidência Jesus Cristo? Na Câmara do Senado, os apóstolos e os discípulos?
Enfim, imagine um cristão de nossos dias ouvindo uma resposta dessa de Deus. Eu não posso curá-lo agora, não quero. Mas o que eu vou dar a você é a minha presença. Como você faria? Ou agiria? Se você ouvisse uma coisa dessa, talvez você diria assim: não é isso que Deus tem para mim. Como é que você sabe que não é? Então você pegaria e começaria a correr em várias igrejas dizendo: eu vou atrás de uma palavra, eu sei que Deus tem uma palavra. Você vai ali, não é essa. Você vai no, não é essa. Você vai no, não é essa. Não é essa. Aí você cai na mão de um safado que diz assim: hoje Deus vai te dar essa. Então você está afim de ouvir o que você quer ouvir. Paulo não distorceu a resposta de Deus e nem retrucou a resposta de Deus. Ele não recusou a resposta de Deus, ele a aceitou. Quando você começa a ir atrás de corrente, campanha, atrás disso e aqui, da palavra aqui, palavra lá, é porque você sequer conhece o timbre da voz do Pai. Então você não recebe nada. Porque você não sabe discernir quem está falando a verdade. Eu não frequentaria uma igreja, não pertenceria a uma igreja onde não se ensina a Bíblia. Porque o Espírito Santo nos mostra realmente quando ela está sendo ensinada, porque o nosso coração se enche de temor. Muitos já vieram aqui e ouviram a palavra de Deus, mas disseram: não é isso que eu estou procurando. E então eles saíram e não voltaram mais. Por que foram embora? Porque quando chegaram, esperavam o quê? Uma palavra de solução de problemas, soluções financeiras, emocionais. Mas a palavra que receberam foi: mude o seu comportamento moral. Mude o seu comportamento espiritual, a fim de que eu possa começar a trabalhar na sua vida e transformar você, sua família, seu emprego, seus filhos, seus caminhos. Você acha que Deus vai ficar dando dinheiro para uma pessoa desobediente? Você acha que Deus vai ficar abençoando uma pessoa que não sabe o que é bênção, que sequer conhece sua voz? Abre a sua casa para qualquer pessoa da rua, você faz isso? Você acha que Deus abrirá os tesouros sagrados que Ele tem para qualquer pessoa que diz: eu acredito, eu acredito. Deus é onisciente, meu amigo. Ele está dentro de cada coração. Ele examina o homem por dentro. Nossas palavras não chegaram à nossa boca, e Ele já sabe tudo o que pensamos e o que iremos falar. Você se mete em enrascadas. Deus sabia nada. Você é um péssimo administrador dos seus bens.
Eu já vi pessoas recebendo muito e perdendo tudo rapidamente. Não investiram em nada. Gastaram tudo em sua vaidade, em seus desejos. E depois ficaram com um humor insuportável, achando que ninguém os ama, que ninguém gosta, que todo mundo rejeita. Não é assim. É necessário conhecer a voz de Deus e não fugir das suas respostas. E não ficar correndo por aí, atrás de coisas do cotidiano. Deus, eu preciso disso e daquilo, disso e daquilo, disso e daquilo. Você não precisa de nada. Você precisa da palavra de Deus. Jesus disse, o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. O verbo viver, usado aqui, tanto para o pão terreno, para a palavra de Deus, significa uma vida completa. O prazer de viver, a felicidade de viver, a satisfação de viver. Seria como Deus dizendo, o ser humano não terá prazer na vida pelas coisas que ele busca nesta terra. Mas ele só terá prazer, felicidade e satisfação em viver quando ele ouvir a palavra de Deus e esta entrar no seu coração e transformá-lo. Que adianta um pastor expulsar demônio, mas não consegue expulsar o espírito de materialismo da sua vida. Ele continua ladrão, roubando, enganando as pessoas. Outro dia eu vi um grupo de pastores subindo uma montanha com vassouras. E eles colocaram as vassouras em círculo. E ele explicando, a Bíblia diz que o Senhor varrerá da sua vida o mal. Então, se é varrer, é com vassoura. Você nunca vai ver Jesus Cristo na sua casa. Ai! O absurdo. E alguns cristãos dizem, não tem nada demais, tem sim, isso é macumba. Na obra de Deus não existe ecumenismo. A doutrina certa não se mistura com a errada. O óleo não se mistura com a água. Jesus não se mistura com falsos cristos. A glória de Deus não é dada a ídolos. Esses homens vão arder no inferno. Se ao menos eles dessem uma vassoura para quem não a tem, mas eles irão vender essas vassouras com preço faturado. E fraturado também. Me dá paciência. Me dê paciência. Eu já estou ficando velho. Eu poderia me livrar de muitas complicações. Tudo que você pensa que é necessário para a sua vida. Se eu tivesse uma casa, eu seria feliz. Você não seria feliz.
Ah, se essa minha nora morresse. Tinha um casal que adotou a sogra, ela morava lá na edícula. A mulher era uma peste. Todo dia o genro chegava e ela ficava lá assim, ó. Fazendo micagem e careta para ele. Você não me queria aqui, mas eu tô. Aqui mando eu. Como a casa estava em construção, ele pegava tijolo e atirava nela. Todo dia ele dava tijolada na casa dela, na edícula. A parede estava toda marcada, parecia uma guerra. E ela aparecia na porta, fazia assim, ó. E bum, bum, bum. E a mulher gritava, mas de novo, meu bem, é a sua mãe, essa jararaca, mas ela te ama, ela está brincando. E ele falava, e cobra brinca? Um dia ela morreu. E ele foi no bar e tomou umas 2 cervejas em memória. Ele falou, me dá uma caipirinha aí também. Me dá um bombeirinho. Pinga com groselha. Em homenagem, aquela velha morreu, aquela desgraça. Aí ele chegou no enterro, se debruçou no caixão, minha sogra querida, eu te amava, era tudo uma brincadeira, uma encenação, eu te amava. E a mulher chegou, nossa, meu bem, eu não sabia que você amava tanto minha mãe. Eu amava a sua mãe sim, tanto que eu deixei ela ficar lá em casa, eu gostava tanto dela, porque ela morreu. Acabou o enterro, ele foi para casa e disse, olha bem, eu vou sair que eu estou tão triste. E ele foi para o bar. E ele foi para a rua, velha desgraçada, morreu, hein? Agora eu estou livre daquela encrenca, daquela miserável. E ele foi passando embaixo de um prédio em construção e caiu um tijolo no pé dele. Bum! Ele olhou para cima, sua desgraça já chegou aí, hein? É fogo, né? Bom, eu preciso ouvir a palavra de Deus. Se Paulo era um homem que conhecia a voz de Deus e ouvia, e não recusava, que eu ouça a palavra de Deus com a disposição de me render a ela, pois é por meio dela que saberei que Deus está sempre me orientando em cada situação. Uma pessoa que não tem a palavra de Deus dentro de si, viva, e que só decide por si, ele não vive na realidade de Deus. Vamos terminar. Terceiro lugar e em último. Paulo sentia prazer ao ver a proteção de Cristo em meio aos seus sofrimentos. Os versículos 9 e 10 dizem isso. A minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, o que diz Paulo? O que ele diz? Olha aí na sua Bíblia, o que ele diz?
Portanto, eu me sinto o quê? Como? Muito feliz. Paulo não entrou numa corrente. Paulo não pagou a bênção de Deus. Paulo não comprou uma vassoura para varrer seus problemas. Paulo não comprou uma mezuzá. Ele se sentiu feliz, muito feliz. E me gabar do quê? Das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Ele diz, eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Ele não está dizendo que tem prazer em sofrer. Porque não há um ser humano que tenha prazer no sofrimento. Eu não quero sofrer, você não quer. O prazer que ele tem é ver Cristo trabalhando na vida dele quando ele está em sofrimento, que Deus não o livra. Há quanto tempo você está enfrentando uma luta interminável? E como você está reagindo a tudo isso? Conectado na graça de Deus? Eu já vi gente que chegava aqui e estava assim, ai, ai, ai. Mas lá com os amigos, lá no bar, e aí pessoal, tudo bem? Tudo já aí? Em casa não sente dor. Aqui na igreja, em fevereiro, não tem demônio. Nas férias de julho, não tem demônio. Natal, fim de ano, os demônios dão um sossego. Nos outros meses do ano, é só gente ligando, ai, ora por mim que o demônio está aqui. Ele está aí porque ele vai tirar férias logo. Não pense que tudo que está acontecendo com você é coisa de demônio. Mas com certeza é permissão de Deus. Porque bênçãos e fardos andam juntos. Mas e a sua felicidade na graça? Isso está mudando a sua vida. Isso está levando você a olhar para o sofrimento com outros olhos. Você é capaz de ser um homem de Deus e uma mulher de Deus, mesmo passando o que está passando? Paulo disse em 2 Coríntios 4 o seguinte: por isso, nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se gastando. O nosso espírito vai se renovando dia a dia. Ele diz que a vida é assim, destrói a gente por fora. Mas essa destruição não pode matar você. O seu espírito tem que se renovar a cada dia. E então ele continua. Versículo 17. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Eu tenho pena daquele que não crê na eternidade.
porque ele não tem esperança nenhuma. A única esperança dele é ganhar coisas aqui na terra e ser feliz aqui. É por isso que ele não dá a Deus o que é de Deus corretamente. Ele engana. É por isso que ele não vive de fato para Deus. Ele engana. Aí busca as orações, dizendo, os males estão sobre mim. E pode esperar maiores ainda. E Paulo, então, termina o seu pensamento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Se você estiver olhando só o seu sofrimento, você vai agir, se adequar a ele, ao seu modo. Mas se você começar a renovar seu espírito com a ajuda de Deus, e aprender a olhar para ele e ouvir a voz de Deus, você vai se ajustar a Deus e reagir de outra maneira. Então, que eu aprenda a olhar para o poder de Cristo e a depender dele em meio às adversidades que enfrento, pois é o seu poder que me fortalece. Nesse instante de luta, você não é tão fraco quanto pensa. Porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Mas agora você está bravo porque as coisas não estão saindo do teu jeito. E Deus permitiu assim para quebrar seu orgulho. E não adianta você pedir orações, porque Deus não irá responder, porque Ele te ama. Quando um filho chega para o pai e diz, eu não quero comida, eu quero hambúrguer. Ele não fala hambúrguer, ele já fala logo McDonald's. E você diz, não, vai comer comida. Não, e corre para lá e corre para cá. Ah, é? Vou embrulhar seu prato. Quando você sentir fome, é isso que você vai comer. Faça de outro jeito e você vai ver o que dá. Meu irmão, bênçãos e fardos andam juntos, nunca se separarão. Você receberá muitas bênçãos de Deus, mas para cada bênção de Deus virá um ataque. Hoje você recebeu a bênção de vir aqui, mas o ataque foi a palavra de Deus contra você. Eu falei contra você. Eu falei contra mim. Este livro entra em nós como uma espada afiada, rasgando-nos ao meio. Descortinando-nos diante de Deus. E eu espero que você tenha disposição para se render a isso.
Você não será feliz porque arrumou namorado ou namorada. Você não é feliz porque agora vai consertar a sua vida com um novo emprego. Não, não. Você só vai ter mais problemas. Você não é feliz porque se aposentou. E aposentado, problemático, não é só aqui no Brasil, não, no mundo inteiro hoje, viu? Só em alguns países nórdicos que ainda escapa. Aposentou, meu amigo, é velho, é imprestável, não vale mais nada. Está cheio de imprestável aqui. Em nome de Jesus, seja forte, meu irmão. Se comprometa com Ele. Alguns julgaram que quando tivessem amantes, se realizariam, mas viveram nas sombras e desgraçaram suas vidas e de toda a sua família. Mentiram aos filhos, mentiram a si próprios e não se arrependeram. Vão para o inferno, pois nele já estão. Valoriza o que Deus está te dando. Eu tenho a presença dEle. Tenha a presença dEle. Cultive sua presença. Nós vamos passar por muitas lutas, cada vez maiores. Não vamos escapar delas. Mas uma coisa eu digo a vocês, que em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Que Deus nos abençoe. Quem no céu tenho eu além de ti e na terra em quem tenho mais prazer, não há outro semelhante a ti, Senhor, és a minha